E na última semana, em Campo Grande, aconteceu na sede da FamaSul o simpósio DSM Confinamento 2017. E durante as palestras que deram apoio à tomada de decisão dos pecuaristas no mercado do boi gordo. A reportagem é de Miriam Valadares. Apresentar alternativas para otimizar os ganhos na pecuária. Com este objetivo, a DSM realizou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mais uma etapa do simpósio de confinamento 2017. E o objetivo é trazer informação. Acima de tudo é trazer informação de credibilidade, informação útil para o produtor rural e as pessoas que trabalham com a cadeia produtiva da carne, porque é um momento de tomada de decisão, né? A safra de milho vai se definindo, os bezerros estão sendo desmamados, os preços de boi gordo para entre safra também vai se definindo. Especialistas levaram aos participantes informações sobre o mercado do boi, insumos e nutrição. O produtor tem que separar aqueles insumos que são específicos da atividade. Esses insumos que são específicos da atividade, eles não devem alterar a rota de preços, ou seja, fica no estável, no preço que está. E que insumos são esses? Basicamente os minerais, a parte de sementes, esses seguem padrões internacionais. E como você não tem nem choque de demanda, nem choque de oferta, não há expectativa de alteração de preços. Agora, como a economia brasileira não está crescendo no ritmo acelerado, insumos de infraestrutura, que normalmente são usados em outros setores da economia, tendem a ter uma evolução de preços ou uma estabilidade, uma redução de preços maior. Como deve ser a nutrição a fim de potencializar o desempenho zootécnico e econômico? Há 10 anos atrás, quando a gente falava em um animal confinado ganhar 1,5 kg por dia, todo mundo achava o máximo, era até motivo de ver realmente se estava tendo esse ganho, né? E, na verdade, hoje nós temos a busca nossa é por ganhos maiores, é por ganhos de 1,8 kg, 1,9 kg por dia, para que todo esse investimento seja mais diluído sobre as arrobas produzidas durante o período. Então, esse é um exemplo de nutrição para o máximo desempenho zootécnico e econômico. E nós temos também essa nutrição focada também no segmento de cria, muito focada no segmento de recria. O produtor hoje está vendo que a recria realmente é uma fase que pode mudar muito a questão de rentabilidade da sua propriedade, né? E as empresas como a DSM, tem várias outras no mercado, a DSM vem pesquisando muito em cima disso, é de promover, fomentar e deixar à disposição do produtor todas essas novas tecnologias para melhorar essa rentabilidade da pecuária nossa. O presidente da FamaSul foi um dos palestrantes e comentou sobre gestão territorial para a bovinocultura no Mato Grosso do Sul. Nós temos que ter noção exata de como funciona a nossa atividade aqui dentro do nosso estado. Nós temos um trabalho similar que é realizado dentro do SIGA-MS, que é um trabalho realizado pela FamaSul e pela AproSoja, na qual nós temos um conhecimento de como é o sistema produtivo da cadeia de soja e milho aqui dentro do estado. Uso e ocupação de solo, quais as tecnologias que são utilizadas, níveis de produtividade, porque a partir do momento que você tenha dados que geram novas informações, nós temos a possibilidade de disponibilizar ao produtor rural informações que podem ser utilizadas por ele dentro da sua propriedade, fazendo com que haja um ciclo virtuoso de conhecimento associado ao empreendedorismo, levando o estado de Mato Grosso do Sul a consolidar cada vez mais a sua condição enquanto referência de produtividade. Para os produtores rurais, os conhecimentos adquiridos durante o simpósio contribuem de forma significativa para o desenvolvimento da atividade rural. Principalmente na área de confinamento, para nós é muito importante para ter novos conhecimentos, o que vem acontecendo no nosso dia a dia em nosso cenário nacional. A gente sempre vem participando na procura de melhorar e ampliar os conhecimentos para que sejam efetuados na nossa propriedade para o aumento da produtividade e da rentabilidade da atividade. Agora a previsão do tempo para o centro-sul do país.
As chuvas volumosas que caem em grande parte da região mantêm uma condição ainda favorável das pastagens. A Juliana Rezende vai trazer a informação do tempo nos próximos dias na parte de baixo do país. Os próximos dias serão de chuvas volumosas na região sul e no decorrer dos períodos seguintes é que essas instabilidades avançam em direção ao sudeste e centro-oeste e deve voltar a chover de forma mais significativa, especialmente nessas áreas onde o solo está com a umidade mais baixa. Entre o Mato Grosso, Goiás e o norte de Minas Gerais é que os índices de umidade estão mais baixos e isso ainda não é suficiente para que os pastos possam se desenvolver. Ao longo dos próximos 5 dias, até o dia 14 de maio, a expectativa é de que chova até 100 milímetros no Rio Grande do Sul. Agora, entre Santa Catarina, Paraná, a faixa oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, as chuvas ainda seguem se espalhando, mas são aquelas pancadas de chuva de fraca intensidade que ocorrem principalmente no final do dia. O tempo segue mais firme na faixa leste do Mato Grosso, em todo o estado de Goiás, Minas Gerais e ainda no norte do estado de São Paulo. Já no decorrer do período seguinte, do dia 15 até o dia 19 de maio, as chuvas agora avançam para a parte mais central do país e provocam pancadas de chuva de até 30 milímetros entre o Mato Grosso do Sul, a faixa oeste do estado de São Paulo e ainda o oeste mineiro. No restante das áreas, as pancadas ainda se espalham, mas são pancadas de chuva de curta duração e de baixos acumulados. Agora, ao longo do terceiro período, até o dia 24 de maio, as chuvas ganham mais intensidade, principalmente entre o Mato Grosso do Sul, onde pode chover até 50 milímetros. Nas áreas restantes do país, especialmente do centro-sul, as pancadas de chuva ainda seguem com volumes de 15 até 30 milímetros, o que não são chuvas muito expressivas, mas seguem mantendo os índices de umidade do solo elevados e beneficia o crescimento dos pastos. Trata de 16 mil cabeças. A capacidade de taxa do confinamento é de 8.300 cabeças. Mas no confinamento abate 16 a 17 mil cabeças e a gente abate mais 3 a 4 mil vacas de descarte a pasto. A gente usa 2 vagões total mix, um na Fazenda Rio Correntes e outro no confinamento. Hoje a gente vê a necessidade de mecanizar, né, devido ao volume, né, inclusive ao volume que grandes projetos têm. Então não dá mais para ficar colocando ração ensacada, né? Então tem que mecanizar. E a Casale hoje a gente não consegue, a gente não enxerga nada melhor do que os produtos da Casale, né? Do que os implementos da Casale para fazer esse tipo de operação. O que a gente tem, né? A gente faz uma revisão por ano, né? E consegue trabalhar todo o confinamento ou semi-confinamento sem ter problema, sem ter dor de cabeça nenhuma. Então são máquinas bem resistentes, né? Que atende bem nossa operação. Consegue ter dieta bem batida, né? Fica bem misturado, então dieta total, né? Fica de excelente qualidade. Então, só de olhar o produto aqui no Interconf, né? Já passa bem a sensação pra gente que é um produto que não vai dar problema. Parece ser um produto bastante resistente, né, que pode atender bem a exigência das fazendas. É uma operação, né, que no final você acaba reduzindo. Né, se a gente for pensar em sacaria hoje, né, um saco de 30 quilos acaba ficando 90. Né, hoje você tem condições de receber produto a granel e distribuir com os feeders. Né, então facilita bastante a operação, né, e a gente consegue melhorar ainda a rotina de fornecimento. Então, da mesma forma que tem que ter a gestão do confinamento hoje, a gente acredita que se tem a gestão do gado a pasto, né, também é importante a gente fazer a avaliação econômica para a gente ver realmente como que foi a operação. Então, é uma inovação bem interessante que pode contribuir muito ainda com as informações para o campo.
O dólar hoje fechou em queda. Vamos até a Bolsa de São Paulo com Walter Puga Júnior. Boa noite, Puga. Qual o motivo dessa queda, dessa baixa na moeda americana hoje? Bom, o que nós temos são alguns fatores internos que provocaram essa baixa, viu, Renata? Entre esses fatores está o índice de preços ao consumidor amplo, que veio muito baixo, veio com uma alta de 0,14%. Para se ter uma ideia, considerando aí os últimos 12 meses, né, a inflação no Brasil é pouco acima de 4%, 4,08%. Ela vem, portanto, nos últimos 12 meses, abaixo da meta, que é 4,5%. Isso é um sinal muito bom. Houve não uma desvalorização do dólar, mas, na verdade, uma valorização do real. E você confere o fechamento comigo. Nós temos aqui, olha, fechamento do dólar comercial a 3,16 mais 90, com uma queda de 0,50%, uma baixa, portanto, como se vê, de 0,5%, quando nós esperávamos até aí, provavelmente, se esperava hoje, que nós chegaríamos até R$ 3,20. Não foi o que ocorreu, o dólar veio em queda, contrariando aí expectativas, né? Mostrando que os economistas que trabalham com câmbio sofrem um pouco, viu? O dólar tem feito, vamos dizer assim, algumas surpresas neste mercado de câmbio. Mas é uma boa notícia, não é uma notícia ruim. O real se valorizar frente ao dólar, embora nada mude um quadro de perspectiva para o câmbio se manter acima de 3,15, 3,16. A princípio não há perspectiva de o dólar, né, se desvalorizar tanto a ponto de nós termos aí o que nós já chegamos a ver no começo do ano, perspectiva de 13,10, 13,5. Não, ainda se mantém expectativa acima de 13,15 para os próximos dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o comportamento dos preços nos mercados futuros de milho e também as avaliações sobre o comportamento dos preços para frango e para suíno. Renata? Tá certo, Puga, até já. Walter Puga Júnior, direto da Bolsa de São Paulo. Vamos para um breve intervalo comercial com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite aqui pelo Canal do Boi, a partir das 8h30, horário de Brasília, o leilão virtual gado de corte da Leilo Fácil, nova parceira do SBA. Em oferta, animais para cria, recria e também para engorda. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta, o nosso assunto agora é vermifugação oral. Jorge Zadan conversou com o gerente técnico e da MSD Saúde Animal, Emerson Botelho, sobre esse tema durante o encontro de confinamento realizado em Ribeirão Preto, São Paulo, pela Coan Consultoria, isso em março deste ano. Já abordamos temas relacionados a doenças respiratórias que acometem muito o gado no período em que ele fica confinado, 90 dias, 120 dias. Vamos abordar agora no período anterior ao confinamento. O gado precisa ser tratado, ter uma boa saúde, de maneira a que quando entrar no coxo, quando começar a se alimentar no coxo, a boa saúde contribua também para a boa produtividade. Eu vou conversar com o médico veterinário Emerson Botelho, que é gerente de produtos da área de antiparasitos e biológicos da MSD Saúde Animal. Emerson, muito obrigado pela sua entrevista. Quais são os cuidados mais importantes no pré-confinamento que o produtor deve ter? Olá, Zaidan, olá a todos. A questão de parasito, a gente tem que ter uma consciência muito grande que os animais, para entrar no confinamento, eles têm que estar em uma condição de sanidade elevada, né, plena, para que ele possa expressar todo o potencial genético e a alimentação que ele vai receber e com isso ter o máximo ganho de peso. Pensando especificamente nos parasitas, eu vou começar primeiro pelos ectos, né, então o carrapato é a mosca, que tem que ter um controle prévio antes de chegar no confinamento, para que a gente chegue com esses animais já limpos do carrapato, então um cuidado na originação desses animais e no recebimento desses animais na área de confinamento, para eles já estarem limpos e livres de ectoparasitas. Mas o grande foco no confinamento é a verminose. Então os animais vão entrar no confinamento, normalmente no protocolo de entrada nós fazemos um vermífugo. E é muito importante o cuidado com esse vermífugo, a qualidade desse vermífugo, porque
A verminose, normalmente o produtor liga sempre a questão de que o verme vai espoliar, vai retirar do animal via lá no intestino, né, ou no abomaso, num dos 4 estômagos do animal, tirando nutrientes dele. Mas a gente tem um segundo prejuízo grande que a verminose causa nos animais, que é animais parasitados, né, animais com verminose, e a gente tem trabalhos que comprovam isso, tem um consumo de matéria seca menor. E no confinamento isso é um ponto fundamental, porque a gente quer um animal tendo um alto consumo de matéria seca. Quanto mais ele consome, quanto mais ele se alimenta, mais ele ganha peso. Então a verminose traz 2 grandes prejuízos para o produtor, para o animal, que é essa questão de diminuir o consumo de matéria seca e a própria espoliação, né, retirada de nutrientes do animal, fazendo com que a performance dele não seja a adequada. Então, por isso, grande preocupação de um controle de verminose na entrada dos animais para o confinamento, com produto de qualidade, um protocolo bem feito, para que realmente você tenha o potencial do animal expressar toda a sua capacidade de ganho de peso. Ou seja, o animal precisa entrar limpo para ter um maior ganho de peso no confinamento. Correto. Principalmente pensando nos éctos, ele já tem que chegar limpo no confinamento. Na questão da verminose, normalmente no protocolo de entrada, né, os animais tomam o vermífugo, porque aí vai limpar e vai passar o período do confinamento já sem nenhuma carga parasitária, nenhum verme, podendo expressar o seu potencial. Então esse é o grande cuidado. Hoje nós temos trabalhado muito com vermífugo oral. Algumas propriedades o pessoal pensa que a questão de ser oral ele tem um manejo um pouco mais complicado do que o injetável, mas a gente tem várias situações que a gente tem levado o pessoal, os aplicadores corretos, né, de uso oral, tanto manual como pneumático, que facilitam enormemente. Então, durante o protocolo de entrada dos animais, em menos de 1 minuto, você consegue fazer essa dosificação do vermífugo oral, que é uma indicação grande para o confinamento por ser um agente, porque como ele é via oral, ele vai direto ao foco, onde estão os parasitas, e ele tem uma ação muito rápida. Então consegue fazer um efeito, inclusive em algumas cepas de verme resistente, a gente tem tido resultado superior ao tratamento com produtos via injetável. Eu conversei com o médico veterinário Emerson Botelho, da MSD Saúde Animal. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Estamos aí, sempre precisar da MSD Saúde Animal, é só entrar em contato. A meta no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é imunizar 198 milhões de bovinos e bubalinos nessa primeira etapa da campanha contra a febre aftosa no país. O Programa Nacional de Erradicação já é debatido em Brasília e a meta é retirar a imunização até 2023. Veja os detalhes na reportagem de Márcia Prado. Campanha Aftosa 2017. Oferecimento Aftobov, reconhecida pelo baixo índice de reação vacinal. Representantes da Superintendência Federal de Agricultura e dos Serviços Veterinários Oficiais estão reunidos em Brasília discutindo o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. O encontro faz parte do cronograma de atividades do Plano Estratégico, que tem como objetivo a retirada da vacinação no país até 2023. Mesmo com o plano já encaminhado, o Ministério da Agricultura lembra que a retirada gradual começa em 2019, então é importante vacinar todo o rebanho nessa etapa de vacinação que começou no início do mês. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a Eliana Costa, coordenadora geral de saúde animal do Ministério da Agricultura. Eliana, o que é que o Ministério espera nessa campanha? Então, iniciamos mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa no país, né? O mês de maio é de grande importância para o programa, porque concentra a maioria das unidades federativas, elas vacinam exatamente nesse mês. É a primeira etapa do ano de 2017. A meta do Ministério da Agricultura é sempre vacinar 100% dos animais que estejam, né, na faixa etária elegível para vacinação. Porém, como há uma variação no que diz respeito a essa estratégia, a nossa meta é vacinar aproximadamente 198 milhões de animais. E lembrar que é importante, mesmo com o plano, a retirada ainda não começou, né? Exato, nós precisamos manter os excelentes índices de vacinação que nós sempre obtemos ao longo dos anos. Nós temos um histórico, né, de uma cobertura vacinal muito interessante, né, mantido ao longo dos anos. Essas metas de cobertura vacinal, essa porcentagem de cobertura vacinal, ela é mais ou menos aí em torno de 90% do rebanho vacinado. Nós temos que manter essa condição porque o país, hoje, quase 80%
80% do país, incluindo agora o reconhecimento nacional de Roraima como zona livre de febre aftosa com vacinação, 80% do território nacional ele tem um status sanitário de livre de febre aftosa. A maioria com vacinação e o estado de Santa Catarina sem vacinação. Obrigada, Eliana. Essa é a Eliana Costa, ela é chefe da divisão de febre aftosa do Ministério da Agricultura e conversou com a gente sobre a campanha de vacinação que começou neste mês de maio na maior parte do país. Márcia Prado para o SBA. Agora a pecuária leiteira. Rosa Cabral vai mostrar para a gente uma fazenda do Paraná, Melkstad, que usa uma tecnologia de ordenha adotada nos Estados Unidos e usada aqui também. É a ordenha giratória. Ela foi até Carambeí, no estado paranaense. Vamos conferir a reportagem. A fazenda de nome holandês, Melkstad, que significa cidade do leite, fica em torno de Carambeí, bem pertinho de Castro, no Paraná. Estado que no último levantamento do IBGE, divulgado em 2016, produziu mais de 4 bilhões de litros de leite. A bacia expressiva tem na ramificação o desenvolvimento pelos imigrantes holandeses. E é esta a origem do criador Márcio Ram, um dos 6 sócios da Melkstad. Ele nos conta que no começo da produção, no ano de 2012, o grupo iniciou com 50 vacas da raça holandesa puras de origem. Focaram no negócio um modelo de produção nos moldes dos Estados Unidos, onde foram conhecer o sistema. A gente não quer ser o maior, mas queremos ser muito eficiente. Nós queremos ser os melhores. E nós estamos nos baseando neles para chegar a isso aí. Eles têm uns números fantásticos, né? E do país norte-americano veio a tecnologia da ordenha carrossel, montada aqui pelos africanos. Atende 50 vacas de cada vez, ao final 350 por hora. São 3 ordenhas diárias, às 3 da manhã, às 10 horas e às 6 da tarde. O leite é canalizado para o caminhão que vai direto para o laticínio, o que reflete em qualidade. E do lado de cá, no freestyle, o bem-estar tem uma boa dose de porcentagem em rentabilidade na produção. Aqui os especialistas descobriram, por exemplo, em um estudo específico que a vaca descansando em cima de uma cama de areia tem um rendimento de até 4 litros de leite dia. A indicação foi do médico veterinário Flávio Junqueira, doutor em produção animal. Normalmente, as vacas permanecem em torno de 10 a 12 horas deitadas por dia, descansando. Então, a cama de areia, em relação a outros tipos de cama, ela gera um benefício de 1h30 a quase 2 horas a mais da vaca descansar. A vaca descansando mais, ela produz mais leite, tem menos problemas de casco e no final do dia gera maior rentabilidade ao produtor. E no giro dos investimentos de 5 anos para cá, o plantel de lactantes aumentou bem. Lembra que falei 50 cabeças? Hoje o rebanho é 865 animais em lactação, produzindo 34,9 litros de média. Tá? O nosso número de animais jovens, entre bezerra e novilha prenha, são 773 animais e 149 vacas secas, totalizando um rebanho de 1.786 animais. E não para por aí não. A previsão lá para 2021 é chegar a 1.800 animais. E como o grupo vai conseguir? Investindo em genética. Um seria genética, alimentação, conforto e manejo. Tá? Fazer muita rotina para os animais. Os animais gostam de rotina e a gente leva a risca isso aí. E na seriedade empresarial, a parceria com os touros da Cemex Brasil foi um divisor de águas. Aqui a gente tem um grupo de filhas de um touro chamado Valbisson Dorman. Ele é um touro extremamente popular, é um touro que tem a capacidade de produzir vacas de bastante conformação e muita produção de leite. Esse grupo de vacas que nós temos aqui varia, são vacas de primeira cria, paridas aí entre 100 e 150 dias, que estão com lactação ou estão com produção diária de 38 a 42 quilos de leite na primeira lactação, né, na primeira cria. O Dorman é um touro immunity, então é um touro que passa uma imunidade maior para as filhas. As filhas têm uma incidência menor de doenças.
Foi da lista de embriões produzidos no país e no Canadá que a multiplicação ganhou força na produção das vacas. Reconhecimento na parceria da Regional de Castro, nesta prosa na sombra do Freestyle, com 240 metros de extensão. Quando era 50 vacas e você, com a empresa, com a Cemex, trouxe ela junto, né, uma empresa sólida, uma empresa com, hoje para mim é a melhor empresa de sêmen, de genética que tem, e vocês apostar no projeto, para nós foi muito importante. A filosofia da Cemex é essa de interação, da gente participar do negócio, não de ser um fornecedor de genética só, de estar participando da estrutura da propriedade. E a gente só agradece da confiança e espero que dure por muito tempo. Continua assim. Com certeza, por muitos anos. E ainda falando em pecuária leiteira, as exportações de lácteos no país no mês de abril caíram, em média, mais de 50% em relação ao mês de março deste ano. As informações são da Scott Consultoria. As exportações de lácteos pelo Brasil, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, totalizaram 4 milhões e 200 mil dólares em abril. Na comparação com o mês anterior, o faturamento diminuiu 61,6%. O volume embarcado reduziu na mesma proporção, passou de 4.620 toneladas em março para 1.610 toneladas em abril, queda de 65,2%. O produto mais exportado foi o leite em pó, que somou 926.700 toneladas e 1.990.000 dólares em faturamento. Os principais compradores em valor foram os Emirados Árabes, com 15,7%, os Estados Unidos, 10,6% e Trinidade e Tobago, com 9,7%. Na comparação com o igual período do ano passado, o volume e o faturamento referentes às exportações brasileiras reduziram 36,3% e 10,2%, respectivamente. Aqui com o João Pedro. João, as exportações brasileiras de lácteos representam muito pouco no universo, né, de produção de leite aqui. Vamos pegar no passado, Zadan, que foi um ano 2016, você teve uma exportação equivalente a 55 milhões de litros de leite. Para um país que produz 32 bilhões de litros de leite, é menos de 0,5%, ou seja, é muito pequena a participação. E as importações, apesar de serem 5 vezes maiores do que as importações, foi 250 milhões de litros de leite no ano passado, ainda assim não dá 1% do valor. As importações maiores do que as exportações. 5 vezes maiores que as exportações. Mas, mesmo assim, não dá 1%. Ou seja, o Brasil tem um excepcional mercado interno. Nós temos o consumo do Brasil de leite na faixa de 170 litros por habitante ano. Já foi mais com a crise que acabou diminuindo. O Brasil poderia ser um grande exportador de leite. Há alguns problemas de ordem comercial. A União Europeia ela incentiva, subsidia, distorce um pouco o mercado. Mas só que a nossa produtividade é muito baixa. A média do Brasil é 1.600 litros por vaca durante o período de ordenha, 200 dias de ordenha dela. Ou seja, dá 7, 8 litros por vaca. Nós mostramos agora uma matéria de uma granja com alta tecnologia falando em 38 litros por vaca. Ou seja, é 1/5 do que produz uma granja dessa. Outra coisa que tem no Brasil, que é um problema sério, é que você não tem escala, você tem milhares de pequenos produtores que produzem 40, 50 litros de leite por dia. Fica difícil você manter uma qualidade desse leite até chegar ao laticínio. Apesar que o Ministério já está fazendo uma campanha, mudando as regras e tal, mas mesmo assim é difícil.
Numa granja igual aquela, o leite não tem nenhum toque manual, sai direto da ordenhadeira, vai para o resfriador, ou vai para o pasteurizador e já vai ser processado. Vai direto para o caminhão. Vai para o caminhão, ou vai ser processado, em alguns casos é processado dentro da própria unidade. Ou seja, então, esses mega projetos vão ter condições de disputar mercado. Mas nós poderíamos também apoiar o pequeno e o médio produtor, desde que a gente organizasse eles. Por que ele não produz mais o leite? Ele não tem alimento, a forragem é curta, fica difícil dele suplementar com ração em função da baixa capacidade genética do animal. O animal não tem capacidade de transformar, fica caro o leite dele. E você tem dificuldade ele recebe muito pouco pelo leite, ele não é estimulado a reinvestir na propriedade. Um produtor que produz 50 litros de leite, ele fatura por dia, vamos falar assim, R$40, por mês R$1.200. Desconta, não dá um salário mínimo para ele por mês, não sobra um salário mínimo. Então nós temos que mudar a regra. Nós temos que poderíamos aproveitar esse imenso mercado interno nosso, que gera uma escala significativa, e produzirmos e disputar o mercado mundial, mas com produtos de qualidade, com queijo, com derivados lácteos, com o próprio leite em pó, que é a grande commodity do mercado mundial, é leite em pó. Leite em pó, há 4, 5 anos atrás, a China entrou comprando no mercado, o leite em pó foi para $5.000 a tonelada. Há 3, 4, 5 meses atrás, agora estava $1.600, $1.500. Nesse patamar de preço, o Brasil não tem competitividade. Nós exportávamos muito leite em pó, muito entre aspas, um valor bem maior do que exportamos hoje, para a Venezuela. Só que a Venezuela, coitada, na mão desse governo populista do Maduro, está quebrada, não tem nem como comprar mais. Então, o Brasil exporta alguma coisa, o mercado de queijo é um mercado muito exigente no mercado internacional. Nós produzimos aqui mussarela, que é um queijo mais simples, tal. Esses queijos mais elaborados, o Brasil não tem ainda estrutura e competitividade para disputar com os europeus, com a Nova Zelândia, os próprios vizinhos nossos do Mercosul, Uruguai e Argentina, que aproveitam o mercado brasileiro para exportar para nosso mercado. Mesmo assim, não é quantidades muito grandes. Mas agora, como falou o proprietário daquela granja anterior à nossa aí. Carambeí, no Paraná. Carambeí. Eles estão investindo em quê? Genética, top de linha, touros da melhor caracterização, inseminação, transferência de embrião, todos tudo testados, aprovados. Aprovado. Alimentação, a mais correta possível, mais balanceada e tal. Manejo. Bem-estar animal. Bem-estar animal. Agora, bem-estar animal é interessante, né? Ali está um freestyle, o animal fica o tempo inteiro praticamente dentro de galpão. Mas hoje, com essa integração lavoura, pecuária e floresta, por exemplo, quando você planta floresta e depois põe pasto, você cria um microambiente muito bom, muito agradável para o animal. Embaixo da árvore, você consegue uma temperatura bem menor do que exposta ao sol, um ambiente mais agradável e o animal responde em produção. Acho que um dos setores que vai se beneficiar dessa agricultura, dessa integração, vamos falar assim, agricultura, pecuária e floresta, vai ser o leite, porque você cria condições de bem-estar animal, consequentemente de melhor produtividade. E sanidade é um fato importante, nós temos que cuidar a questão de vermifugação, mastite e outros problemas que afligem o setor. Mas isso depende de quê? Depende de ter um produtor bem informado, um produtor bem tecnificado e que ele sobre dinheiro para ele. Uma renda melhor. Tem que ter uma renda melhor. Dá para melhorar. O Brasil tem um potencial muito grande. E nós podemos produzir leite, pelo menos uma grande parte da produção de leite em cima de capim, que é a forma mais barata e mais lógica de produzir leite e carne no Brasil. Valeu, João. Obrigado. Renata. Bom, e no próximo bloco, as informações e imagens do leilão virtual gado de corte da Leilofácil. Em oferta, animais para cria, recria e engorda. Nós já voltamos. E na próxima semana você acompanha aqui no programa Pecuária BR mais uma edição da Vitrine do Boi. Em oferta, animais da raça Tabapuã. A repórter Rosa Cabral foi até a fazenda Água Milagrosa conhecer de perto como é feito o trabalho de seleção desses animais. Tradição e raça é o que nossas lentes estão focando. Duas marcas,
Tabapuã da G, região norte do Mato Grosso do Sul, São Gabriel do Oeste. Fazenda Água Milagrosa, estado de São Paulo. Berço que deu origem à raça Tabapuã pelas mãos de um engenheiro dinamarquês que fez as primeiras experiências com o cruzamento. O Dr. Alberto Hortenblad, dono da fazenda, ganhou um boi de presente do seu Júlio do Vale, de um gado que vinha do norte do país. E esse animal, que a gente chamou de T0, né? Que era o marco zero nosso, era, vamos dizer, um Adão sem Eva. Era um animal com essas características que é hoje do Tabapuã, né? Um animal bastante precoce, com caráter mocho. E dali ele formou a raça, porque esse boi era prepotente. Então ele cruzou com vacas azeboadas, e nessas vacas azeboadas ele aproveitou todas as filhas do boi e descartou todos os filhos, porque era um primeiro cruzamento. E cruzou aí o T0 com as filhas. E desta abertura de sangue tem também os animais Tabapuã da G. Por ano produzem 150 prenheses e mais a reprodução natural. Hoje, reconhecidos no pasto rústico do centro-oeste brasileiro e Brasil afora e nas pistas de julgamento. E hoje nós estamos com 250 matrizes, já estamos produzindo um gado de qualidade, nós temos parceria com a Água Milagrosa e nós temos aí 8 anos praticamente dentro da pecuária junto com o Tabapuã. Em relação ao vitrine, estamos na expectativa aí junto com o canal do Boi, a gente espera corresponder a essa expectativa, fazer um trabalho bem bacana aí com vocês também, de qualidade, prestigiando a raça e mostrando o gado do Tabapuã da G. Essa experiência é para a exposição de dourados no Mato Grosso do Sul. No Vitrine Tabapuã da G e Fazenda Água Milagrosa pelo canal do Boi, de 15 a 19 de maio. São 50 touros e 10 novilhas PO. Parceria vista pelo João Trivelato como oportuna para os negócios e reconhecimento da raça. Para que leve a todo mundo a genética do Tabapuã, que possa melhorar o bezerro de qualidade que a gente proporciona ao Brasil inteiro. Então o Vitrine vai nos levar a proporcionar não só o Mato Grosso do Sul, que a gente tem já clientes Paraná, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Mato Grosso, e isso aí abrange um leque maior de mercado no qual a gente aumentar o volume de gado para que a gente tenha um melhor bezerro de qualidade. Gostaria que todos fossem lá nos visitar e conhecer o que é o Tabapuã e o que ele pode nos proporcionar e melhorar no nosso rebanho brasileiro. Agora a previsão do tempo para o centro-norte do país com Juliana Rezende. As condições climáticas têm sido muito benéficas para a situação das pastagens do norte do país, porque a umidade do solo está bastante elevada devido às chuvas frequentes e com altos volumes de água que têm ocorrido nos últimos períodos. Os índices de umidade do solo estão na maior parte da região norte superior a 50%. E no decorrer dos próximos 5 dias, até o dia 14 de maio, a expectativa é de chuva bastante volumosa, especialmente no estado de Roraima, onde pode chover até 100 milímetros. Entre o estado do Amazonas e também do Pará, os acumulados de chuva ainda seguem altos e pode chover até 50 milímetros. Agora, no decorrer do segundo período, do dia 15 até o dia 19 de maio, as chuvas já perdem intensidade na região norte. E os maiores acumulados agora não passam de 30 milímetros entre o estado do Amazonas e também Roraima. Nos estados restantes da região norte, a chuva agora já ocorre de forma bastante isolada e com baixos acumulados. Apenas o Tocantins é que a expectativa é de tempo mais seco no sul do estado. Esse padrão de chuvas mais fracas ainda se mantém no decorrer do terceiro período e até o dia 24 de maio a expectativa é de acumulados de no máximo 15 milímetros na maior parte da região norte. São chuvas agora menos expressivas e de baixos acumulados, mas que mesmo ocorrendo de forma mais frequente, garantem os índices de umidade do solo superiores a 50% e beneficia o crescimento das pastagens. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento.
Rox é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. Rox é a transformação que começa com o melhor investimento. Rox é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. 7h04, horário de Brasília. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou hoje o seu relatório habitual de oferta e demanda de grãos e trouxe uma informação de uma super produção de milho aqui no Brasil, aliás, já esperada, só que o Departamento dos Estados Unidos trouxe uma produção ainda maior, cerca de 96 milhões de toneladas. Na projeção anterior da Conab eram 91 milhões de toneladas, ou seja, um volume ainda maior na super safra que se aguarda para o milho. Vamos à Bolsa em São Paulo com o Pulga para saber se isso mexeu com os preços do grão hoje. Pulga. Zaidan, mexe um pouco, mas não altera o quadro que nós vimos recentemente. Para se ter uma ideia, nos portos de Santos e Paranaguá, segundo a consultoria Safras e Mercado, a referência ainda é R$ 29,50 a saca para milho no disponível, né? O mercado brasileiro de milho teve em diferentes regiões hoje uma quarta-feira de manutenção de preços firmes, mas os preços ficaram firmes no sul e no sudeste. Já no centro-oeste não é bem o que ocorre não, porque no Mato Grosso já recuou para entre R$ 16,50 e R$ 19,00 a saca. E em Goiás varia R$ 20 e R$ 21 a saca. No Triângulo Mineiro, ainda R$ 26,00 a saca na região de Uberlândia, né? Mas o milho negociado no Rio Grande do Sul se mantém em R$ 28,00 a saca. Ou seja, quanto mais ao sul, sudeste, os preços do milho ainda se mantêm firmes. Como atingimos, às vezes, com nossas pesquisas, os levantamentos do Centro-Oeste, já constatamos aí pressão sobre os preços. Agora, o fechamento do CPEA, você acompanha comigo? Veja, o indicador CPEA, que tem como referência o mercado de Campinas, fechou com uma leve recuperação, subiu para R$ 28,15 a saca em média. Não deixou a faixa de R$ 28,00, rasou fundo, como se vê, né? Ontem, R$ 28,03 a saca, mas voltou a subir para R$ 28,15 a saca. E o que ocorre no mercado futuro? O mercado futuro não segue essa recuperação, não. Você verá agora comigo que o mercado futuro trabalha com tendência de baixa, como era de se esperar, né? Os contratos negociados, os últimos negócios mostram isso. O milho para maio, estável. Fechou ontem a R$ 27,90, hoje teve ajuste a R$ 27,90, agora subiu um pouquinho, R$ 27,85 a saca. O milho para setembro estava R$ 26,85, caiu para R$ 26,68, sobe um pouco agora, mas veja, não volta aos valores de ontem. Permanece nos últimos negócios em R$ 26,70 a saca. E o milho negociado no vencimento de novembro, que estava R$ 27,01, acaba caindo também no fechamento dos negócios no dia. Vem para R$ 26,83. Agora recupera um pouco, sobe nos últimos negócios para R$ 27,14 a saca. O milho para janeiro do ano que vem também recuou, estava R$ 28,39, caiu para R$ 28,20, perdeu 19 centavos de real por saca e agora sobe um pouco, recupera preço, volta a R$ 28,50 a saca. Mas são poucos os contratos negociados e a expectativa é de que essa alta que nós tivemos no mercado físico não influencie decisivamente os preços do milho no mercado futuro. A tendência ainda é de baixa, embora nos últimos negócios nós tenhamos alguma recuperação em alguns contratos futuros. Não há, a princípio, expectativa de recuperação acentuada para os preços do milho. Agora falamos de milho, vamos começar a falar de proteína animal, né? Porque os suínos, segundo dados da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, tiveram as exportações totais avançando quase 19% em valor. Mas repare bem, elas cedem quase 18% em quantidade. A exportação foi menor. O Brasil faturou mais em abril com as exportações totais de carne suína, embora tenha embarcado uma quantidade menor de carne nesse período. No mês passado, né, mês de abril, os embarques externos de carne suína, considerando aí todos os produtos, né, entre carne in natura e também alimentos processados, renderam cerca de 131 milhões de dólares. Isso significa que em abril nós faturamos quase 19% mais
quando comparado com abril do ano passado, né? Agora, quando o país faturou naquela época, vamos lembrar 110 milhões e 400 mil dólares, né? Então tivemos aí um faturamento maior. Agora, a quantidade embarcada caiu 17,6%, com 51 mil toneladas em abril, frente a 62 mil toneladas no ano passado. Essas informações foram divulgadas há pouco em nota pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Resumindo, a queda no total exportado, segundo a BPA, foi reflexo da Operação Carne Fraca, deflagrada em 17 de março pela Polícia Federal. Com os embargos levantados às carnes brasileiras pela China e Hong Kong, os embarques externos do Brasil, pelo menos rapidamente, né, pelo menos no início dessa campanha, vieram em baixa. Então a quantidade de carne exportada caiu muito. Agora, o que dizem os números apurados pelo CPEA? Vamos começar pelo frango congelado, que cedeu hoje, mas cedeu muito pouco, como é possível constatar, da faixa de R$ 13,75, caiu para R$ 3,74 por quilo, quilo pago, lógico, pelo frango congelado na região de São Paulo. Essa pesquisa é restrita à região de São Paulo, importante ressaltar. Envolve aí São José do Rio Preto, Descalvado, são regiões onde tradicionalmente, inclusive São Paulo, onde tradicionalmente se tem um grande consumo de frango congelado. Agora, o que ocorre com suínos? Bom, vamos ver agora com suínos, frango congelado, suínos, nós temos suíno CPEA, Santa Catarina como referência, recuou para 3,58, mas recuou ontem e hoje continua em baixa. Então nós temos aí suíno, tendo como referência a Santa Catarina, com consolidação, vamos dizer, daquela baixa que nós tivemos recentemente. Veja que estávamos a 3,61, caímos para 13,60 no dia 8 de maio e agora recuamos para 13,58. Então temos frango ainda sob pressão, né? Suíno também continua com preço sob pressão, embora o faturamento com as exportações tenha sido melhor do que nós vimos no ano anterior. Vamos agora fazer uma parada, Zaidan, mas daqui a pouco nós falaremos de bezerro e falaremos de boi gordo também. Agora é com você em Campo Grande. Feito, Pulga. Obrigado, até já então. Bom, depois dos números, mercado futuro, indicadores, você confere agora os preços do dia. Vamos começar pelo milho, depois suíno e frango ou frango e suíno. Vamos ver. E veja a seguir as informações do leilão virtual gado de corte da Leilo Fácil, que você acompanha daqui a pouquinho, a partir das 8h30, horário de Brasília, com transmissão aqui pelo canal do Boi. Nós já voltamos. Sete horas e 15 minutos, daqui a pouco, às 8h30, você vai ver conosco leilão de gado de corte, animais filmados na região de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, Bela Vista, Ponta Porã. Esse leilão é da Leilo Fácil, uma leiloeira que foi reativada agora e hoje é o segundo leilão depois de um tempo sem atividades. Eu estou aqui com o diretor, o Fábio Luiz, que vai primeiramente fazer a apresentação da Leilo Fácil, que ficou um tempo parada e volta agora, não é, Fábio? E depois ele mostra para a gente o que será vendido hoje à noite. Sim, boa noite a todos. Essa nossa leiloeira, no passado a gente já tinha ela, aí resolvemos reativar ela com os leilões virtuais e agora com um pouco mais de conhecimento. Então eu acho que estamos aí agora para dar uma trabalhada para ver o que a gente pode fazer. Legal. Bom, esse gado que você vai vender hoje, a gente vai mostrar algumas imagens, você pode comentar também as imagens, mas é um gado filmado nessa região que eu mencionei. Sim, ela não é só na região de Bela Vista, é na região de Miranda, região de Amombai, região de Nhaque.
foi meio nosso estado ali, e perto de Bela Vista, né? Então esse gado que está passando aí é umas vacas lá de Bela Vista. Gado jovem esse aí? Isso, umas vacas paridas e prenha. Você tem a maior parte anelorado? Sim, é a maior parte anelorado. Anelorado, é. né? A maior parte são anelores. Esses boi aí é uns boi de Bela Vista. Quantos animais no total, Fábio? Mais ou menos, nós estamos finalizando ali, mais ou menos vai dar uns 1.800 animais. Bastante, então. Bastante animais. Como é que é a oferta de gado lá? Ah, a oferta lá, a gente tem bastante oferta, sabe, na região ali. E com esse leilão virtual, eu acho que ajuda bastante, né, a gente desenvolver o trabalho virtual lá na nossa região de Bela Vista. Esse gado é um pouco mais zerado, né? Sim, essas aí são as vacas prenha. Essas aí estão na região de Bela Vista também. Então seriam chamados lotes duplos. Isso. Quem adquirir as vacas leva o bezerro. Já leva os bezerros. Na barriga. É. Legal. O que você destaca no leilão de logo mais à noite? Ah, vai ter bastante boiarado. É uma mercadoria que está sendo procurada hoje, né? Então ela vai ter bastante lote de boiarado. Em que idade? Uns boi diferentes, 24 a 36 meses. Você tem um peso médio? É, mais ou menos de 420, 430 quilos, mais ou menos esse peso. Um boi que não está muito longe do acabamento. É um boi que dá para chegar mais, são uns boi muito bom de raça, né? Então é boi que dá para você ganha peso mais ainda e tem um objetivo futuro aí nele. Legal. Leilão Fácil hoje à noite ofertando esses animais que você vê e outros tantos. Quantos criadores vão ofertar hoje? Ah, hoje mais ou menos aí na média de uns 15, 20 criadores. Muitos, então? Muitos. Tem uma variedade genética grande em função disso. Grande, sim. Bastante companheiros nossos aí que acreditam e estão filmando seus lotes aí. Legal. E falando ainda um pouco mais da sua empresa, a Leilão Fácil, como é que estão os planos, você que está voltando agora, reativando a empresa? Então, a gente vai fazer força de ver se consegue fazer um leilão por mês, aí dependendo do nosso desenvolvimento do nosso trabalho, a gente aumenta um pouquinho. Legal. Bom, então hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, estou aqui com o Fábio Luiz, que é diretor da Leilão Fácil, tem a sua sócia também, que está nesse momento fazendo a ordem de entrada, que é a Andréa Correia Mendonça Pereira. Um abraço para ela também, estará aqui na hora do leilão para fazer os comentários. E a gente deseja a vocês um ótimo leilão e muito sucesso com a sua leiloeira que está voltando agora. Sim, se Deus quiser vai dar tudo certo. Obrigado, Fábio Luiz. Renata. Bom, o nosso assunto agora é a Acrimate em Ação, um programa de pecuária de corte itinerante que percorre o estado de Mato Grosso, levando informações técnicas e coletando dados sobre a situação da produção. Reportagem Valdir Pacheco. O Acrimate em Ação é o maior evento itinerante da bovinocultura de corte do estado de Mato Grosso. Uma participação muito grande, já mais de 3.000 pessoas já estiveram prestigiando o evento. Estamos falando num tema atualíssimo, que é do mercado pecuário, como transformar desafios em oportunidades. Além de levar informação aos produtores, ao mesmo tempo coletar dados também importante para o desenvolvimento da cadeia no estado, né? Esse é um dos grandes objetivos do Acrimate em Ação, é por isso que a gente vai para todas as rotas, né? Então nós temos no Mato Grosso o Pantanal, temos o Cerrado e temos a Amazônia, então temos problemas comuns e temos coisas pontuais. Um dos assuntos comuns é a questão da logística. Sabemos que o Mato Grosso, ele ainda carece de mais estradas, nós temos uma malha viária de mais de 25.000 quilômetros e é necessário que o asfalto chegue. A integração está chegando, hoje na maioria das regiões, a integração lavoura-pecuária, e há muito maior a necessidade de facilidade de escoamento. Então é preciso que os nossos governantes, nossos representantes olhem
para esse lado. O foco da palestra apresentada abordou os aspectos do mercado da pecuária e as ferramentas existentes para superar crises e melhorar resultados. Este tema foi apresentado pela pesquisadora do CPEA, Mariane Crispolini. Meu recado foi, olha, mesmo que 2017 seja um ano de desafios, vamos olhar para o futuro, vamos olhar para as oportunidades. O que eu tenho que fazer para daqui 5 anos, 10 anos, a minha produção ser muito melhor? E eu aproveitar essas oportunidades do mercado. O trabalho da Acrimate, ele é muito importante. Uma parte da minha palestra eu falo muito do associativismo, da importância do pecuarista se unir. Muitas vezes a gente discute a concentração da indústria e a gente olha para o retrovisor e é um processo importante, mas a gente tem que olhar para frente. E aí eu dei vários exemplos de outras associações, não apenas a Acrimate, que são exemplos de sucesso, onde o produtor negocia junto. A conversa dele com o frigorífico é diferente quando ele se une. E aqui em Mato Grosso, o pecuarista ele tem um exemplo único, que é a Acrimate, a associação mais antiga, com o maior número de associados, e muitas vezes o pecuarista não aproveita disso. Valdir Pacheco para o SBA. De volta à Bolsa em São Paulo para saber agora o fechamento do mercado do bezerro e do boi. Nesta quarta-feira, Pulga, como é que ficaram os números? Zaidão, o mercado trabalha próximo da estabilidade, pelo menos quando analisamos indicadores do CPEA, né, do Centro de Economia Aplicada, lá da USP, da Exalc, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Agora, segundo algumas consultorias, como Safras e Mercado, por exemplo, o mercado físico do boi gordo operou com preços realmente mais baixos nesta quarta-feira. Os frigoríficos conseguiram uma boa frente nas suas escalas de abate entre 5 e 7 dias úteis, como lembrava o analista de Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, né? Em São Paulo, o preço ainda segue no levantamento de Safras e Mercado em R$ 141,00 arroba. No Mato Grosso do Sul está R$ 129 contra 129, 130 de média ontem. Então hoje houve uma baixa. Em Minas Gerais ficou em 134, estava ontem em 135, portanto, preço em queda. E em Goiás, a arroba fechou a 124, ontem estava a R$ 125,00 em média, portanto, queda também em Goiás. No Mato Grosso, o preço recuou para R$ 126,00 arroba, ontem ainda se mantinha na faixa de R$ 127,00 arroba. Agora, o CPEA constatava uma queda em São Paulo, mas uma queda, como nós podemos ver, muito pequena, viu? Vamos começar pelo boi gordo, porque boi gordo negociado em São Paulo a R$ 137,50 recuou muito pouco, veja, 3 centavos por arroba em média entre os dias 9 e 10. Então, uma queda muito leve de 0,02%. Isso, somando aí os primeiros 10 dias de operação no mercado em abril, no indicador CPEA, indica uma queda de aproximadamente 1,15% para os preços do boi gordo no interior de São Paulo. Agora, bezerro ainda continua em alta, viu? Considerando números do Mato Grosso do Sul, veja. Olha, embora tenha tido uma baixa, né, nós tivemos uma baixa no dia 9 para R$ 1.110,28 por cabeça, que se manteve hoje, bezerro ainda tem uma alta no mês de abril, na média CPEA apurada no Mato Grosso do Sul, de 0,77%. Então, há ainda uma recuperação para os preços do bezerro, considerando, lógico, o levantamento do CPEA feito no mês anterior. Agora vamos para o mercado futuro, porque no mercado futuro nós tivemos uma alta hoje. Veja, mercado futuro aqui na BMF Bovespa operava hoje com alta em todos os vencimentos mais curtos, embora nos vencimentos mais longos, como se espera, os preços ainda mantêm negociações sob pressão. Os preços no mercado futuro são mais baixos lá na frente e ainda recuperam, tem algum valor, tem alguma alta nos vencimentos mais curtos. O boi para maio, por exemplo, estava a 135,72, subiu aí para 135,86, agora recua um pouco, mas mantém a alta, né? R$ 135,80 arroba nos últimos negócios. O boi com vencimento em junho estava a 135, subiu para 135,50, recua agora um pouco, mas também mantém alta. Nos últimos negócios, R$ 135,25 arroba. Já o boi negociado para julho estava a 136,25, subiu muito pouco, foi a 136,31, mas agora volta novamente
na faixa dos R$ 136,25 arroba. Já o contrato de outubro, que é referência para o confinador, este recuou pouco, mas recuou e agora recua mais, hein? Já caiu de 138 ontem para 138,45 no ajuste da Bolsa e nos últimos negócios agora recua mais. Cai para R$ 138,20 arroba. Esses últimos negócios são geralmente contratos que são realizados pouquinho antes do final do expediente e contam já para o volume de negócios de amanhã. É o chamado depois do horário, né? Depois do fechamento da Bolsa, depois do ajuste, há negócios que são contabilizados para o dia seguinte. E essas são as principais informações, Aidan, mas eu gostaria de destacar que a Associação Nacional dos Confinadores tem agora uma condição especial para operar aqui na Bolsa, para atuar no mercado futuro de boi gordo. A Associação Nacional de Pecuária Intensiva, a antiga Associação Nacional dos Confinadores, mudou de nome, né? Firmou uma parceria com a Socopa Corretora para oferecer vantagens especiais para os associados fazerem negócios aqui no mercado futuro de boi gordo da B3, a antiga BMF Bovespa. Os pecuaristas associados à Socom têm desconto de 50% nas taxas de corretagem e limite de crédito de até R$ 300 mil para a cobertura de margens de garantia. É o que informava hoje Fernando Saltão, ele é CEO da ASOCOM, da Associação Nacional de Pecuária Intensiva, que reúne aí também os confinadores. Esses diferenciais de negociação facilitam e barateiam a participação dos pecuaristas, especialmente os terminadores, os confinadores, no mercado futuro do boi gordo. Agora, segundo a Socopa, e eu conversei hoje à tarde com Silvio Alface, ele lembrava que esse oferecimento aos associados da ASOCOM, com condições realmente diferenciadas para que atuem no mercado futuro aqui da BMF, é uma ferramenta funcional e prática para proteção de preços. Ou seja, o interesse da Socopa é obter, lógico, clientes, mas facilita também para os associados da Socom esse acesso ao mercado aqui na BMF Bovespa. Eu encerro por aqui a minha participação, desejando a todos uma boa noite. É com vocês, Aidan. Legal, obrigado, Pulga. Boa noite para você também. Até amanhã. Renata. E aos poucos a melhora na oferta de animais terminados e, consequentemente, o alongamento das escalas vem colaborando para as tentativas de compra abaixo da referência. É o que diz a análise da Scott Consultoria e quem vai falar para a gente é Juliana Pila. Olá, Juliana. Olá a todos! No fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 10 de maio, nós observamos que aos poucos o aumento nas ofertas e consequentemente das escalas, as ofertas de compra dos animais terminados elas estão vindo abaixo da referência. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, das 32 praças analisadas, nós tivemos quedas em 6 e alta de preços em 3. Isso está de acordo com o cenário de proximidade do final de safra. O frio e a redução no volume de chuvas também tem diminuído a capacidade de suporte das pastagens, o que tem aumentado a oferta de animais. Em São Paulo, apesar do aumento das escalas, que estão em torno de 6 dias, os preços permaneceram estáveis. O boi gordo está cotado em R$ 139,00 à vista, já descontando o fundo rural. Para os próximos dias, fica a expectativa com relação à oferta e também à demanda por carne com a proximidade da segunda quinzena do mês. Bom, por hoje é isso. O meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Vamos então para a cotação. Primeiro, os números apurados pela Scott Consultoria para uma boiada comum, preços à vista. Vamos começar pelo sul do país. No oeste do Rio Grande do Sul e em Pelotas, na Praça Gaúcha, hoje uma alta de 5 centavos no quilo vivo. Na região norte teve quedas, queda de R$1 em Redenção do Pará, queda de R$1 também em Paragominas, no Pará, e sudeste de Rondônia, queda também de R$1. Nas demais praças, preços estáveis. R$1 de alta na arroba, na região oeste da Bahia, e no Maranhão, uma queda de R$2 por arroba. Já na região centro-oeste, segundo a apuração da Scott Consultoria, não houve alteração de preços. Centro-oeste também sem mudanças. Aí você vê as praças de Mato Grosso. Já rodamos as praças de Mato Grosso do Sul, Goiás, já
todos os números iguais aos de ontem. Vamos para o Sudeste, né? Sudeste teve queda de R$ 2,00 ainda em Belo Horizonte, Minas Gerais, e R$ 1,00 no sul de Minas. Nas demais praças, tudo igual. Legal. Nossa outra fonte de cotação aqui nesse horário do programa é a Rural Business, que apura os números para uma boiada de bom acabamento e boa logística. Vamos começar pelo sul também, preços à vista. No Paraná, queda de R$ 4,00 na arroba. E no Rio Grande do Sul, uma queda de 14 centavos no quilo vivo. Queda também na região norte, no Pará, de R$ 1,00, R$ 2,00 em Tocantins e R$ 3,00 em Rondônia. Na Bahia, queda de R$ 2,00 na arroba. Na região centro-oeste, queda também de R$ 2,00 em Goiás e Mato Grosso do Sul. Na região sudeste, queda de R$ 3,00 em São Paulo e também em Minas Gerais. Bom, e o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima quarta-feira e até amanhã. Obrigado, gente. Vem aí o Renato, nosso chefe Renato Lapenta e o Brasil Gourmet. E depois o Adriano Edival, com o Na Batida do Martelo, traz todas as informações do leilão de gado de corte. Você vai ver alguns dos lotes que serão ofertados, da Leilo Fácil. Tchau, Renata. Tchau, tchau, Zaidan. Tchau, gente. Tchau, obrigado. tchau a até todos. amanhã. Até amanhã.